Você sabe que nós estamos estudando as práticas da vida cristã. E nós já avançamos um pouco no livro de Tiago, e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, práticas da vida cristã. Tiago, capítulo 3, então, nos diz assim, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal inteiro, o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Continuemos. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela nos alerta, ela nos ajuda, ela faz com que entendamos um pouquinho daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que aplique essa palavra aos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor transforme o nosso falar. Nós precisamos que o Senhor transforme a nossa vida por inteiro. Por isso, Deus, seja livre para atuar no nosso meio. E não deixe que nada, nem ninguém, impeça que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Bem, esse texto é um texto muito claro. Quando você olha para ele, você já percebe as comparações, você já percebe a clareza do texto, falando sobre o impacto que tem o nosso falar, o impacto que tem a nossa fala, as palavras que saem da nossa boca. Então, não vou ficar inventando nenhuma ideia diferente do que a Bíblia nos ensina, nos aconselha. Por isso eu gostaria de ler novamente com vocês o versículo 1 e 2, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Bem, esse texto aborda a ideia do mestre, de ser mestre, de ensinar, de dar instruções, de conduzir pessoas, mas ele também fala sobre o nosso autocontrole no falar, de não falar impulsivamente. Então, olhando para a prática da vida cristã,
Esse é um bom conselho, um bom desafio para nós. Procurar dia após dia, a cada instante, quando estivermos conversando com pessoas, não falar impulsivamente. O que é isso, falar por impulso? É você falar sem pensar. É você agredir alguém com a tua voz. É você agredir alguém com as palavras que você usa. E às vezes, quando nós olhamos para a Jocélia aqui interpretando, nós entendemos que não são apenas as palavras. Às vezes os gestos, as expressões que nós usamos, o nosso comportamento, a nossa linguagem corporal. Uma vez que alguns teóricos vão dizer que 70%, 80% da nossa comunicação tem a ver com a nossa linguagem corporal. Então, por vezes, nós ofendemos alguém quando falamos negativamente através do nosso olhar. Você já olhou torto para alguém? Você já se fechou para alguém? Você já negou, desprezou, negligenciou alguém sem abrir a sua boca? Por outro lado, você também já deve ter agido impulsivamente num momento de muito ardor dentro de casa e falou alguma coisa que ofendeu a sua esposa, o seu marido ou os seus filhos. Quando a minha mãe era criança, ela conta pra gente que sempre que ela voltava com alguma atividade para casa, ela tinha uma certa dificuldade para concluir a atividade, ela pedia ajuda, e algumas pessoas iam ajudar, os irmãos talvez, a sua irmã mais velha, que era muito estudiosa, mas sempre que ela não conseguia, mesmo tendo essas ajudas, a minha avó falava para ela: você não vai conseguir. Olha a palavra que ela usava: você é muito burra. É interessante porque essa palavra entrou na mente da minha mãe de tal forma que a minha mãe criou vários bloqueios para o estudo. Essa mentira, vamos colocar assim, se tornou uma grande verdade para ela. Mas na realidade era uma mentira. Porque todos nós temos, obviamente, a capacidade que nós temos de aprendizado é muito diferente. Pelo menos 7 diferentes formas de inteligência existem. E você vai aprender e vai absorver o mundo a partir da tua linguagem de inteligência. E aí, você ouve uma coisa dessa. Você internaliza uma coisa dessa. E essa coisa que você internaliza, nossa, que palavra bonita, né? Internaliza, mas vamos voltar aqui. Você internaliza essa palavra, e isso se torna uma tortura para você, um bloqueio. E aí você não quer mais estudar, ou de repente você não quer mais esse casamento, ou de repente você não quer mais esse trabalho, você não quer mais viver até essa vida, porque alguém falou uma mentira tão grande, mas você internalizou e transformou essa mentira na sua verdade. Quantos de nós já ouvimos mentiras e internalizamos essa mentira e transformamos essa mentira na nossa verdade, e ela passou a conduzir a nossa vida? Conduzir a nossa vida na direção da destruição. Não fale impulsivamente. Se você está ensinando alguém, se você é um mestre, ou mesmo se você está conduzindo alguém, ou intencionalmente ou não, não fale impulsivamente. Reflita um pouquinho nas consequências do que você vai falar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, que absorvem as coisas como uma esponja. Eles absorvem as coisas como uma esponja. Então, se você tem alguma coisa para falar que não seja muito boa, encha a sua boca de água. E aí fica tomando bem devagarinho aquela água, até você conseguir pensar numa coisa boa para falar para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus pais, para o teu marido, para alguém que você ama muito, mas que às vezes te estressa um pouco.
Não é verdade? Todos nós temos esses momentos de impulsividade. E aí, falamos o que não devemos. E porque falamos o que não devemos, não semeamos amor, mas destruição. O texto ainda continua fazendo algumas comparações. Do versículo 3 ao versículo 6, ele diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Tiago está mostrando coisas pequenas, mas que provocam um grande efeito. Então, na prática da vida cristã, se você é alguém que segue Jesus, se você é alguém que ama Jesus, você não simplesmente vai pensar antes de falar, como você vai ter consciência que as palavras, mesmo que sejam palavras pequenininhas, podem causar grande destruição. Grande destruição. Puxa vida. Então vale muito a pena você pensar antes de falar. Porque palavras pequenas podem causar grande destruição. E tem gente que fala sem pensar, é óbvio. Você percebe isso, às vezes pessoas fazem perguntas que não tem nada a ver com elas, mas elas estão, de alguma forma, indagando sobre a sua vida, sobre os seus afazeres, sobre as coisas que você vive, mas essas perguntas também machucam. Às vezes, comentários, situações assim que maltratam muito, não é verdade? Então, pense muito bem antes de falar, porque pode parecer uma coisa simples o que você está falando, mas uma centelha, uma fagulha, pode incendiar uma floresta inteira. Eu lembro quando eu era menor, eu tinha uma prima que gostava muito de falar, e ela gostava de falar da vida dos outros, né? E é muito interessante porque um dia eu saí para fazer um trabalho na escola, e eu meio que cabulei a aula, né? Dei um migué, gazetei, não sei como é que vocês falam aqui, matei a escola, né? Não fui para a escola, fui para a casa de um amigo. E esse meu amigo, ele morava muito perto do rio. Na realidade, o rio ficava atrás da casa dele. E se tinha uma coisa que a minha mãe não queria que eu ou meu irmão fizéssemos, era tomar banho no rio. Porque era muito perigoso. E realmente era muito perigoso. Mas naquele dia, juntou a fome com a vontade de tomar banho. E eu estava lá, olhando para o rio. E eu fiquei, estou aqui, o rio está aqui. Eu estou aqui, o rio está aqui. O que eu vou fazer? Tomar banho no rio. Então estava lá eu e o meu amigo nadando, se divertindo, contando história, dando risada. E eu não sei de onde surgiu a minha prima e me viu. Eu não vi a minha prima, mas ela me viu. E ela foi correndo para minha casa e falou para minha mãe. Eu fiquei ali a tarde inteira, curtindo o rio, aproveitando o rio. E aí, depois de algum tempo, tirei a roupa toda, pendurei para secar, né? Porque eu tinha que chegar em casa lá e dizer, mãe, fiz o trabalho, foi tudo tranquilo, foi muito gostoso esse trabalho. Só que quando eu estava chegando em casa, a minha mãe já estava me esperando no portão da casa, com uma cinta na mão. E a minha mãe nunca me bateu tanto na vida. Ela me bateu tanto, que a cinta olhou e falou, puxa, você não acha que está pegando pesado hoje? Mas daí eu entrei e a minha mãe me contou que quem tinha contado para ela era a minha prima. A minha primeira atitude, eu saí, olhei pela janela, olhei assim para minha prima e falou, bebeu uma surra, mas tomei banho e você não. Mas essas palavras me fizeram causar ou ter um certo tipo de raiva da minha prima.
Com tudo que eu fazia, o Jordão olhava para o lado, olhava para o outro, para ver se ela não estava ali. Porque se ela estivesse, talvez ela conseguisse ver alguma coisa ruim e ia falar para minha mãe, e aquilo ia se transformar em algum castigo, algo terrível. Mas hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo perceber que uma palavrinha, que uma fofoquinha, que um julgamento precipitado, ou diversos outros tipos de ações podem causar um grande mal. Não foi uma surra ou coisas assim. Doeu na hora, puxa. Mas depois eu fiquei pensando, por que a minha mãe não deixava eu tomar banho no rio? Porque era muito perigoso mesmo. Muitas pessoas morreram naquele lugar. Porque não dava para saber onde tinha galho de árvore, raiz, coisa, barco naufragado, coisas assim. Você podia mergulhar e não voltar mais, a água é muito escura. Mas a minha prima precisava ter falado. Não é verdade? Não precisava. Mas ela falou, e isso causou um mal. Eu comecei a nutrir por ela eu queria um distanciamento dela. Até o dia que eu entendi tudo o que estava acontecendo ao redor. Talvez você não perceba, mas você tem lançado algumas sementinhas com a tua palavra, com o que você fala, no coração de pessoas que têm distanciado essas pessoas de você. Tem separado você de algumas relações, sejam elas familiares, de amizade, de convivência. Já parou para pensar que talvez você fala demais? Já parou para pensar que talvez você fala demais e fala sem pensar? E às vezes você tem a capacidade de dizer, não, eu não falo demais, os outros é que falam demais. Talvez todo mundo esteja errado e você esteja certo. De repente você pense assim. Mas o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos pensar, e pensar bem antes de falar, e que pequenas palavras podem dar um início a um grande incêndio, uma destruição interna. Então pense, reflita e fale aquilo que produz vida. Porque quando nós olhamos para a última parte desse texto, versículo 9 a 12, ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Perceberam um paralelo? Bênção, maldição, doce, amargo. Não é só refletir, não é só ter consciência que as nossas palavras podem causar destruição, mas é também usar os nossos lábios, ou a nossa mão, no caso dos surdos, para abençoar pessoas. Quando você chegar em casa e fala, puxa, essa minha esposa é a pessoa mais incrível que existe nesse mundo. Esse meu marido é um presente de Deus para a minha vida. Esses meus filhos são uma bênção para a minha casa. Essa casa é maravilhosa demais, obrigado, Senhor. Esses sonhos, esse trabalho, as coisas que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido, muito obrigado, porque tudo é muito bom. Mude a sua prática. Pare de falar mal das coisas.
Pare de reclamar das coisas ou dos outros e faça esse exercício prático da vida cristã. Comece a bendizer, a abençoar. A minha mãe, depois de muito tempo, descobriu que ela podia aprender, que ela podia estudar. E aí ela fez vestibular, passou. Depois fez vestibular de novo, passou de novo. Depois que concluiu as faculdades, ela quis fazer pós-graduação. Depois foi fazer mais uma outra pós-graduação. Ela começou a absorver como Deus gostaria que ela absorvesse. Ela começou a olhar como Deus gostaria que ela olhasse. Mas e você? O que falaram para você um dia que ainda está aí te puxando para baixo, te fazendo desistir, te fazendo correr para longe de Deus, te fazendo esquecer das promessas de Deus e quanto Deus ama você? O que falaram para você que te afasta de ser alguém abençoado, mas alguém que abençoa também através do seu falar, do seu louvar, do seu bendizer a vida dos outros? O que falaram para você, ou que tipo de seta ou semente lançaram no seu coração que só tem amargura, dor, tristeza, decepção? Hoje eu queria te desafiar a ouvir o que o Senhor nos diz, o que o Senhor te diz, e a deixar de lado tudo aquilo que um dia alguém falou para você, que você absorveu de uma forma tão natural, mas isso tem destruído os teus sonhos, isso tem destruído a tua casa, isso tem destruído o teu casamento, isso tem destruído a tua relação com Deus, isso tem destruído você. Isso tem destruído você. Então não é só refletir antes de falar, não é só ter consciência que as nossas palavras exercem alguma influência na vida das outras pessoas, mas é também usar as nossas palavras para abençoar. É também ouvir essa voz de Deus dizendo: você é importante, eu amo demais você, eu morri para que você pudesse ser uma bênção onde você estiver, falando, ministrando, entregando palavras de vida, não palavras de morte, falando, entregando, vivendo palavras que levantam o rosto das pessoas, não palavras que derrubam, que entristecem, mas palavras de ânimo, que fazem com que o coração do abatido se alegre, com o rosto caído fique cheio de esperança, com aquele que está vivendo sem sentido ganhe uma direção, que aquele que não sabe o que fazer da sua vida, de repente se descubra, e se encontre, e se encha da bênção de Deus.